Olá pessoal, mais um exercício, questão 4.4 do livro de exercício de contabilidade de custos. A empresa GB, produtora de cadernos, em determinado período apresentou os seguintes dados. Ela apresenta aqui 12 informações e pede para nós calcularmos o custo de produção do período, o custo da produção acabada, o custo da produção vendida, o lucro bruto e o lucro antes do imposto de renda. Essa questão exige naturalmente o cálculo da apuração dos custos, ou seja, vamos trabalhar aqui as nomenclaturas de apuração dos custos. E quais são as informações aqui colocadas? A primeira que nós temos aqui é o estoque inicial de matéria-prima. Estoque inicial de matéria-prima. Ele apresenta no item 2 aqui as compras de matéria-prima. Temos aqui as despesas administrativas. São despesas, naturalmente. Despesas financeiras. Despesas. As despesas comerciais. Como o nome já diz, despesa. Estoque inicial de produtos em processo, ou estoque inicial de produtos em elaboração. Mão de obra direta. Mão de obra direta. Estoque final de produtos em processo. Estoque final de produtos em processo. Custos indiretos de produção. Estoque final de matéria-prima. Estoque final de matéria-prima. Estoque inicial de produtos acabados. Estoque inicial de produtos acabados. E aqui houve uma venda de 80% do total disponível de produtos acabados. Esse total disponível de produtos acabados, na verdade, ele representa o quê? O estoque disponível de produtos acabados. Como é que a gente faz esse cálculo? Simplesmente adicionamos ao estoque inicial de produtos acabados o custo da produção acabada, ou seja, aquelas unidades que estavam em processos e foram acabadas, prontamente acabadas e transferidas para o estoque de produtos acabados. Então, lá no estoque disponível de produtos acabados, teremos o que já havia, o estoque inicial, mais o custo da produção acabada, que nós vamos calcular aqui. Então, vejam, foram vendidos 80% desse disponível aqui. Então, para calcular, para nós chegarmos aqui ao cálculo do CPP, do CPA, do CPV, custo da produção vendida, do lucro bruto e do lucro antes do imposto de renda, vamos usar aquele roteiro de apuração dos custos. Então, temos aqui o roteiro de apuração dos custos. Antes de calcularmos o custo da produção do período, precisamos conhecer os 3 componentes de produção do período. O primeiro deles é a matéria-prima, porque nós sabemos que esse CPP, esse custo de produção do período, ele corresponde ao somatório do material direto mais a mão de obra direta mais o custo indireto de produção. Preciso buscar essa informação aqui, que é a matéria-prima ou material direto. Então vejamos. Vamos inicialmente aqui. Vamos adicionar o estoque inicial de matéria-prima. A esse estoque inicial vamos somar as compras de matéria-prima e daqui a gente vai subtrair o estoque final de matéria-prima, para então calcular a matéria-prima, que na verdade é o nosso material direto aqui. Como é que fica isso? O estoque inicial, temos aqui, ó, o estoque inicial 5.000. Estoque inicial, aqui, 5.000. As compras de matéria-prima, olha aqui, 12.000. Compra de matéria-prima, 12.000.
Então vamos adicionar aos 5.000, 12.000 de compras de matéria-prima. E o estoque final de matéria-prima? Onde eu tenho? No item 10 aqui. Estoque final de matéria-prima, 7.000. 7.000 é o valor do estoque final de matéria-prima. Com isso, a gente vai calcular aqui o custo da matéria-prima, o valor da matéria-prima consumida, que é o nosso material direto. Ora, esse resultado aqui vai corresponder a quanto? 5 mais 12, 17, menos 7, 10.000. 10.000 é o custo da matéria-prima, o valor da matéria-prima consumida. A esse custo da matéria-prima, a gente adiciona a mão de obra direta, mais a mão de obra direta, 10.000. 10.000, mais, quem, gente, aqui? O custo indireto, somos a mão de obra direta, mais o custo indireto de produção, olha ele aqui, 8.000, custo indireto de produção, mais o custo indireto de produção, no valor de 8.000. Somando esses três elementos, esses três fatores, esses três recursos de produção, aí sim chegaremos ao custo de produção do período. Qual é o valor desse custo de produção do período? 10.000 de matéria-prima, mais 10.000 de mão de obra direta, mais 8.000 de custo indireto de produção, alcançamos aqui um custo de produção do período no montante de 28.000. Calculado o custo de produção do período, vamos buscar agora o custo da produção acabada. Para calcular o custo da produção acabada, vamos adicionar aqui o estoque inicial de produtos em processo e subtrair o estoque final de produtos em processo. O estoque inicial de produtos em processo, nessa questão aqui, ele vai corresponder a quanto? Estoque inicial de produtos em processo, 4.000. 4.000 é o valor do estoque inicial de produtos em processo. E agora vamos subtrair o estoque final de produtos em processo. Estoque final de produtos em processo. Quanto? 5.000. 5.000 é o valor do estoque final de produtos em processo, que devemos subtrair. Com isso, chegamos ao custo da produção acabada. Qual vai ser o valor da produção acabada, que eu preciso aqui, ó? Qual será o valor da produção acabada? 28 mais 4, 32, menos 5, 27.000 é o custo da produção acabada. Pois bem, calculando o custo da produção acabada, nós vamos buscar agora o custo da produção vendida. Vejamos, para calcular o custo da produção vendida, eu necessito do estoque inicial de produtos acabados e vou subtrair aqui o estoque final de produtos acabados. Preciso dessas duas informações. Ora, o estoque inicial já temos aqui. Qual é o valor do estoque inicial dessa questão? O estoque inicial de produtos acabados? 6.000. 6.000 é o valor do estoque inicial de produtos acabados. Mas eu preciso do estoque final de produtos acabados. A questão não mostra esse valor de forma expressa, mas eu tenho como calcular. Por quê? Porque eu sei que esse estoque aqui, ó, esse estoque disponível de produtos acabados é o seguinte: estoque disponível de produtos acabados. Como é que eu vou calcular? A gente vai aqui somar o estoque inicial de produtos acabados com o custo da produção acabada. Esse estoque disponível de produtos acabados. Vejam, já existiam no meu estoque quanto? 6.000. Já existiam lá um valor de 6.000 no meu estoque. Havia um valor de 6.000. Vieram mais 27.000
de produção acabada para esse estoque. Então eu tenho aqui mais 27 mil de produção acabada. Com isso, nós vamos alcançar aqui quanto? Eu posso afirmar que esse estoque disponível de produtos acabados, ele vai corresponder a quanto? A 6 mais 27 mil, tem aqui quanto? 33 mil é o valor que eu tenho lá disponível de produtos acabados. Desses 33 mil, que é o custo lá do estoque de produtos acabados, ele vendeu quanto? Ele vendeu 80% desse estoque. Ele vendeu 80% desse estoque. Observem bem, 80% desse estoque aqui, ó, eu vou pegar aqui o seguinte, vamos pegar aqui 33 mil vezes 80% vai corresponder a quanto? A 26.400. Foi o que foi vendido. Ele vendeu 80% desse estoque. Se ele vendeu 80% desse estoque aqui, que custa 33 mil, eu posso afirmar que o custo da produção vendida é de 26.400. Ora, gente, o estoque disponível de produtos acabados está lá a um custo de 33 mil e ele vendeu 80% desse estoque. Então ele teve que dar uma baixa desse estoque de 26.400, que é o CPV, o custo da produção vendida. E ficaram no estoque 20%. Os 20% que vão corresponder a quanto aqui no nosso caso? 6.600 vai representar quem? O estoque final de produtos acabados. O estoque final de produtos acabados. Então, desse montante aqui, estocado a um custo de 33 mil, ele vendeu 80%. Então, eu posso dar baixa no meu estoque no valor de 26.400. E ficaram no estoque 20%, que vai ser o meu estoque final de produtos acabados. 20% de 33 mil, 6.600. Então, eu posso voltar aqui e afirmar o seguinte. Se eu tenho aqui o meu estoque final de produtos acabados, no valor de quanto? De 6.600, 6.600, eu posso simplesmente afirmar o que já foi calculado aqui, que o CPV vai ser de quanto? 27 mil mais 6.600, teremos 33 mil. 33 mil menos 6.600, vamos encontrar quanto? 26.400. É a resposta aqui encontrada. Com isso, nós temos aqui as seguintes respostas. Letra A, o custo de produção do período, letra A, aqui ó, letra A, foi de quanto? 28 mil. 28 mil. O custo da produção acabada, temos aqui, letra B, 27 mil. 27 mil. O estoque final de produtos acabados, quanto é que vai ser esse estoque final de produtos acabados? Tenho ele aqui, letra C, 6.600. O custo da produção vendida está aqui, letra D, 26.400. 26.400. O lucro bruto e o lucro antes do imposto de renda, precisamos aqui estruturar uma demonstração de resultado do exercício. Vamos estruturar aqui uma demonstração de resultado do exercício. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso aqui? Estruturar uma DRE. Uma demonstração de resultado do exercício. Para estruturar essa DRE, devemos fazer o seguinte aqui. Vamos começar pela receita. Receita bruta. Qual vai ser o valor da receita bruta? Está aqui. Houve uma venda no valor de quanto? De 40 mil.
A venda ela foi de 40 mil. 40 mil foi o valor da venda, ou seja, da receita bruta. 40 mil. Dessa receita bruta, a gente vai subtrair aqui os impostos. Qual o valor dos impostos? Não temos nessa questão, não há impostos. Então, podemos afirmar aqui que a receita líquida, ela também vai ser de 40 mil. Da receita líquida, precisamos subtrair o custo da produção vendida, que foi calculado. Qual é o custo da produção vendida? Foi calculado aqui, 26.400, o CPV. 26.400. Da receita líquida, subtraindo o custo da produção vendida, vamos encontrar aqui um lucro bruto. Um lucro bruto no valor de 13.600. É o lucro bruto. É a resposta da letra E. 13.600. Desse lucro bruto, nós vamos buscar agora o lucro antes do imposto de renda. Para calcular esse lucro antes do imposto de renda, devemos subtrair aqui as despesas. Quais são as despesas? Temos as despesas administrativas, no valor de quanto? 2.000, seguindo aquela DRE. Dessas despesas administrativas, podemos diminuir também aqui essas despesas comerciais, 2.500, menos as despesas comerciais no valor de 2.500, e aí vamos encontrar o lucro antes das despesas financeiras. Lucro antes das despesas financeiras. Vamos encontrar aqui quanto? 9.100. Desse lucro antes das despesas financeiras, vamos subtrair, naturalmente, as despesas financeiras. As despesas financeiras foram de quanto aqui? 1.500. 1.500. E aí, vamos chegar aqui ao lucro antes do imposto de renda, no valor de quanto aqui? 7.600. Tenho aqui a letra F. A letra F. O lucro bruto de 13.600. Lucro bruto 13.600. E o lucro antes do imposto de renda aqui 17.600. Mais uma questão respondida envolvendo as nomenclaturas de apuração dos custos. A questão pediu o custo de produção do período. Para calcular o CPP, calculamos inicialmente o custo da matéria-prima, adicionamos a mão de obra direta e os custos indiretos de produção, e aí encontramos o CPP, o custo de produção do período, letra A. Ao custo de produção do período, adicionamos o estoque inicial de produtos em processo, subtraímos o estoque final de produtos em processo e calculamos o custo da produção acabada. Desse custo da produção acabada, adicionamos o estoque inicial de produtos acabados
e encontramos o estoque final da produção acabada, de 6.600. Para calcular esse estoque final, buscamos aqui o estoque disponível de produtos acabados, que é o somatório do estoque inicial mais o custo da produção acabada. E nós vimos o seguinte, que já havia 6.000, adicionamos aqui 27.000 de custo da produção acabada e encontramos um estoque disponível de 33.000. Desse estoque, ele vendeu 80%, o que gerou um CPV de 26.400. Do estoque que havia disponível, ele vendeu 80%. Então, ele deu baixa de um custo de 26.400, ficando naturalmente os 20% restante, que vai corresponder ao estoque final de 6.600. Encontrando esse estoque final, a gente volta para esse raciocínio aqui, 6.600, e calcula o CPV de 26.400. Feito isso, a gente estrutura a DRE com a receita bruta menos os impostos, que não acontecem, não existem nessa questão. Aí encontramos uma receita líquida, que coincide com a receita bruta pelo fato de não haver implicação tributária. Subtraímos o custo da produção vendida, de 26.400, e alcançamos um lucro bruto de 3.600. Letra E. Subtraímos as despesas administrativas, 2.000, as despesas comerciais, 2.500, e aqui encontramos o lucro antes das despesas financeiras, 9.100. Desse lucro antes das despesas financeiras, subtraímos as despesas financeiras de 1.500 e aqui encontramos o lucro antes do imposto de renda, 7.600. Temos aqui a questão 4.4 resolvida.